Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 65º dia, trago para leitura e estudo bíblico os livros de Levítico, capítulo 11, capítulo 12, livro de Salmo, capítulo 51 e livro de Hebreus, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproximando assim de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais diários, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, através da Bíblia, incentivar nossos irmãos e irmãs, a todos ao nosso redor, a lerem a Bíblia, estudar, orar. Olha, Satanás não está aqui para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa, uma fotozinha do passado. Não. Ele vem para roubar a semente no qual está sendo semeada hoje. Esta semente que gera a sua fé, que te aproxima dos propósitos de Deus. Olha, a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento diário, a cura, a restauração. Então, neste momento, lhe convido, lhe encorajo a repetir estas palavras para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. O mundo está buscando validações por opiniões, por achismo. Hoje nós estamos aqui buscando a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seu coração. Lendo o livro de Levítico, capítulo 11 e capítulo 12. Leis a respeito dos animais puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são esses que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie,
o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro, seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo o alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros, portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura. Mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda a criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A purificação da mulher depois do parto. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Amém. Compreensão do livro de Levítico, capítulo 11. Exposição bíblica dos versículos 1 a 47. Desde os tempos de Noé, havia distinção entre animais puros e impuros. Gênesis 7, versículos 1 a 10. Essa noção era parte de uma tradição antiga que antecedia a lei mosaica. Porém, o veredito de pureza ou impureza de determinado animal vinha de Deus e não tinha relação alguma com a qualidade desse animal. Ao estabelecer tais leis, sem dúvida, o Senhor tinha a saúde de seu povo em mente. Êxodo 15, versículo 26 e Deuteronômio 7, versículo 15. Mas o principal objetivo do Código Alimentar era lembrar aos israelitas que eles pertenciam a Deus e tinham a obrigação de manter distância de tudo que os pudesse contaminar. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, versículo 44. O princípio espiritual de separar-se daquilo que contamina se aplica ao povo de Deus ainda hoje. O fato de conhecermos o Senhor deve fazer diferença em cada aspecto de nossa vida. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, assim que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, capítulo 10, versículo 31. Compreendendo o versículo 4, o termo impuro é repetido muitas vezes no capítulo 11, bem como a palavra abominação. O que Deus diz ser impuro deve ser abominável, detestável aos nossos olhos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, versículo 20. O primeiro passo para a desobediência é maquiar o pecado e torná-lo aparentemente aceitável, em vez de detestável.
Hoje vivemos em uma sociedade que rejeita os valores morais absolutos e promove uma moralidade relativa que, no final das contas, não é moral. Como as pessoas descritas no livro de Juízes, cada um está fazendo o que é certo aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. Contudo, essa mudança de pensamento da sociedade sobre o pecado não muda nada. Deus ainda diz que o pecado é abominável e também o julga. Médicos podem ser processados por negligência se fizerem um diagnóstico equivocado ou prescreverem um tratamento errado. Mas um professor de universidade, um pregador liberal ou um colunista popular de jornal podem desculpar seus pecados e defender sua imoralidade, sendo aplaudidos por suas sábias conclusões. Por quê? Porque o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Jeremias 17, versículo 9. De acordo com João, as pessoas amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. João 3, versículo 19. Compreendendo o versículo 8, qualquer coisa que tocasse um cadáver seria imunda e teria de ser lavada ou destruída. É fácil identificar razões sanitárias por trás dessas regras, e não há dúvida de que, por obedecer a elas, os judeus evitaram muitas doenças. Mas a principal razão dessa lei era ensinar o povo a apreciar a pureza e a fugir de tudo que não era puro. A admoestação de Paulo aos Coríntios é uma aplicação atual desses princípios, devendo ser observada e obedecida por qualquer cristão que queira viver uma vida santa. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 43 a 45. Os judeus tinham de se lembrar em todos os momentos do dia que eles pertenciam ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e que pertencer à nação de Israel era um elevado e santo privilégio. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 44. Na linguagem do Novo Testamento, isso é expresso assim: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4, versículo 1. Obedecer a Deus não é um fardo, é um privilégio. Precisamos manter os olhos abertos e tomar cuidado para que não nos contaminemos. Judeus que conheciam que Deus havia dito sobre limpeza e imundície e que exercitavam cuidado constante não tocariam algo imundo e não se contaminariam. Quando vivemos como filhos da luz, não tropeçamos em um cadáver, ainda que estejamos no escuro, pois a palavra de Deus é luz para nos guiar. Salmos 119, versículo 105. E finalizando a compreensão do capítulo 11, destaca o versículo 47. Uma das marcas da maturidade é a habilidade para distinguir entre certo e errado. Um patologista pode ver a diferença entre uma célula saudável e uma cancerosa. Um músico profissional consegue identificar a diferença entre duas notas que talvez aparentemente soam iguais, e um escritor experiente sabe reconhecer a palavra exata entre tantas outras. Da mesma forma, um cristão maduro deve exercitar o discernimento, identificando aquilo que é imundo para evitá-lo. Levítico, capítulo 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Deus graciosamente providenciou um meio de purificação e restauração para qualquer um que tivesse se contaminado. Para situações rotineiras em que havia contaminação, o procedimento normal era a pessoa se banhar, lavar suas roupas e permanecer fora do acampamento até o entardecer. Ao dar à luz um bebê, uma mulher passaria por sangramento. Versículos 4 a 5 e 7, assim como por secreções de fluidos corporais, e isso a fazia cerimonialmente impura. O tema desse capítulo não é santidade pessoal, mas purificação ritual da mãe, sem a qual ela jamais poderia voltar à vida normal no lar e no acampamento. Nada em Levítico 12 pode ser interpretado como um ensinamento de que a sexualidade humana é suja,
que a gravidez é contaminação ou que os bebês são impuros. Deus criou os seres humanos, homem e mulher, Gênesis 1, versículo 27, e quando declarou que tudo o que havia criado era muito bom, versículo 31, isso inclui o sexo. Ele mandou que nossos primeiros pais fossem férteis e que se multiplicassem, versículo 28, contrariando certas atitudes negativas atuais contra a concepção. As Escrituras apresentam as crianças como bênçãos de Deus. Salmos 113, versículo 9, 127, versículos 3 a 5. Provérbios 17, versículo 6, Mateus 19, versículo 14. Se por alguma razão a gravidez fosse indesejada, os judeus jamais considerariam abortar a criança. E finalizando a compreensão do capítulo 12, destaca o versículo 8. 40 dias após o nascimento de um filho, ou 80 dias após o nascimento de uma filha, era exigido que a mãe e o pai fossem ao santuário para oferecer sacrifícios pela purificação da mulher. Uma ovelha de 1 ano como holocausto e uma pomba ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. O holocausto simbolizava sua dedicação a Deus quando ela retornasse à vida normal, e a oferta pelo pecado cuidaria da maculação envolvida no processo do nascimento. Isso também lembrava ao povo que cada criança, por mais bela ou inocente que pudesse ser, era nascida em pecado e um dia em sua vida deveria crer no Senhor para a salvação. Conforme Salmos 51, versículo 5 e capítulo 58, versículo 3. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 51, exposição bíblica dos versículos 1 a 19. Durante sua vida, o rei Davi fez o que agradava ao Senhor, exceto no caso de Urias, o Hitita. 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5.
Este é o quarto dos salmos de penitência e é a oração de confissão de Davi depois de ter sido confrontado por seus pecados pelo profeta Natã. Veja também em 2 de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Este é também o primeiro dos 15 salmos consecutivos no segundo livro que são atributos a Davi. Em sua oração, o rei de Israel expressou 3 pedidos importantes. Purifica-me, Salmo 51, versículos 1 a 7. Devolve-me a alegria, versículos 8 a 12. E usa-me, versículos 13 a 19. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. A paga refere-se a uma dívida que deve ser paga. E purifica-me refere-se a limpar a impureza causada por tocar em algo imundo ou por alguma doença. Lava-me refere-se a limpar a roupa suja. Na sociedade judaica daquela época, lavar e trocar de roupa marcavam um novo começo na vida. E Davi fez esse novo começo. Compreendendo o versículo 2, o que a sujeira é para o corpo, o pecado é para o seu interior. Assim, Davi tinha razão de se sentir contaminado por causa do que havia feito. Ao cometer adultério e assassinato, ele ultrapassou o limite que Deus havia estabelecido em sua lei. Perdeu a marca que o Senhor pôs nele, pecado, e se entregou à sua natureza distorcida de transgressão, culpa. Ele se rebelou deliberadamente contra Deus, e não havia expiação alguma na lei para expiar esses pecados voluntários. Davi só poderia apelar à misericórdia, à graça e o amor de Deus. Exposição bíblica dos versículos 3 a 12. Os pecados de Davi afetaram todo o seu ser. Seus olhos, versículo 3. Mente, versículo 6. Ouvidos e ossos, versículo 8. Coração e espírito, versículo 10. Assim como mãos, versículo 14. E os lábios, versículos 13 a 15. Esse é o preço alto que pagamos pelo pecado. Davi sabia disso, então pediu para ser mais do que purificado. Por mais importante que isso seja, ele queria que todo o seu ser fosse restaurado, a fim de que pudesse servir ao Senhor de forma aceitável. Ele queria a alegria do Senhor em seu íntimo e que Deus exaltasse a luz de seu rosto sobre ele. Compreendendo o versículo 4, sem dúvida Davi pecou contra Batseba e Úrias, mas sua maior responsabilidade para com o Senhor que tinha dado a lei ao seu povo, conforme 2 Samuel capítulo 12, versículo 3. Os judeus fiéis viam todos os pecados, sobretudo como transgressões contra o Senhor. Davi reconheceu abertamente seus pecados e defendeu o Senhor. Paulo citou Salmo 51, versículo 4 e Romanos 3, versículo 4, como parte de seu argumento de que todo o mundo é culpado diante de Deus. Davi também confessou que não era apenas um pecador por escolha, mas também por natureza. Salmo 51, versículo 5 e 1 João, capítulo 1, versículo 8. Compreendendo o versículo 6, Davi conhecia a verdade da palavra de Deus e a amava, mas mentiu deliberadamente para si mesmo. Eu posso escapar impune, e para o povo, e tentou mentir para Deus. Por quase um ano ele tentou encobrir seus pecados, mas Deus não permite que seus filhos pequem com êxito. Naquele momento, Davi pediu a Deus a verdade e a sabedoria em seu íntimo. Versículo 7. Purifica-me refere-se à limpeza com hisopo, um arbusto com caules peludos que podia ser mergulhado no líquido e usado pelos sacerdotes para aspergir sangue ou a água nas pessoas que precisavam de purificação cerimonial. Os cristãos de hoje encontraram a purificação na obra que Jesus realizou na cruz. Compreendendo o versículo 10, este é o versículo central do Salmo e expressa a essência das preocupações de Davi. Davi sabia que o seu interior, o coração, era a fonte de seus problemas, bem como a base de sua alegria e bênção. E ele era incapaz de mudar o próprio coração. Somente Deus poderia operar um milagre. Compreendendo o versículo 11, hoje o Espírito permanece para sempre
com os cristãos, mas os filhos de Deus podem perder o ministério eficaz do Espírito ao entristecê-lo, mentir para ele e extingui-lo por causa da desobediência voluntária. A expressão pronto a obedecer, em Salmo 51, versículo 12, refere-se ao espírito de Davi, como no versículo 10. Um espírito estável, versículo 10, é aquele que não está em cativeiro, mas livre e redimido ao Espírito de Deus, que ministra ao nosso espírito e por meio dele. Referência Romanos 8, versículos 14 a 17. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5, versículo 20. Davi queria testemunhar para os perdidos e errantes, trazê-los de volta para o Senhor, e queria cantar louvores ao Senhor. E finalizando a compreensão do capítulo 51 de Salmos, exposição bíblica dos versículos 16 e 17. Davi era rico o suficiente para trazer muitos sacrifícios ao Senhor, mas sabia que isso não agradaria a Deus. Sabia também que o sangue desses sacrifícios não podia lavar seus pecados. Davi não estava negando a importância ou a validade do sistema sacrificial judaico. Ele estava confirmando o valor de um coração contrito e um espírito rendido ao Senhor. Isaías 50, versículo 15. Deus não poderia receber animais defeituosos como sacrifício. Malaquias 1, versículo 6 a 8. Mas receberia um coração quebrantado. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 2. O perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Jesus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão.
Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. A advertência aqui escrita aos cristãos: observe o pronome oculto nós. O perigo aqui é o de ignorarmos a nossa salvação. Por favor, note que o autor não escreveu rejeitarmos, mas negligenciarmos. Não se trata de incentivar pecadores a se tornarem cristãos, mas sim de encorajar os cristãos a prestarem atenção na grande salvação que receberam do Senhor. Compreendendo o versículo 1, mais adiante, no capítulo 6, versículo 19, o escritor usa a ilustração de uma âncora para mostrar como podemos crer nas promessas de Deus. Mais problemas espirituais são causados por negligência do que, talvez, por qualquer outra falha de nossa parte. Negligenciamos a palavra de Deus, a oração, a adoração com o povo de Deus e outras oportunidades para o crescimento espiritual. Consequentemente, começamos a nos desviar. Ora, a âncora não se move, somos nós que nos movemos. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. A humanidade de Jesus permitiu que ele recuperasse o domínio perdido da espécie humana. Jesus Cristo se fez homem para que pudesse sofrer e morrer pelos pecados das pessoas, restaurando assim o domínio que se havia perdido por causa do pecado. Quando nosso Senhor estava aqui na terra, ele exerceu esse domínio perdido e agora tudo está sob seu controle. Efésios 1, versículos 19 a 23. Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. Cristo não é somente o último Adão, mas também o líder da salvação. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Jesus é o pioneiro, aquele que abre o caminho para outros seguirem. O Filho de Deus abriu mão da sua glória para tornar-se um homem, mas recuperou-a quando ressuscitou e ascendeu aos céus. Agora, ele divide essa glória com todos os que confiam nele para obter a salvação. Conforme João 17, versículos 22 a 24. Cristo está trazendo muitos filhos à glória. E finalizando a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Hebreus, capítulo 2, a exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Enquanto estava aqui na terra, Cristo foi carne e sangue, no sentido de que conheceu, sem pecar, as fraquezas da natureza humana. Ele soube o que era ser um bebê indefeso, uma criança em fase de crescimento, um adolescente em processo de amadurecimento. Jesus sentiu o cansaço físico, experimentou fome e sede. O Salvador soube o que era ser desprezado e rejeitado, tornar-se alvo de mentiras e sofrer falsas acusações. Por fim, o Filho de Deus padeceu e morreu. Tudo isso fazia parte de seu teste ao ser preparado para o seu ministério celestial como sumo sacerdote. Como nosso sumo sacerdote, o Senhor pode dar-nos graça a fim de não pecarmos quando somos tentados. Todavia, se pecarmos, então Ele, como nosso advogado, nos apresenta diante do trono de Deus e perdoa-nos quando sinceramente lhe confessamos as nossas transgressões. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 5 e capítulo 2, versículo 2. Esses dois ministérios estão envolvidos em sua obra de intercessão no momento. Hebreus 7, versículo 25. E é esse ministério intercessor a garantia de nossa salvação eterna. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor.